Oi, tudo bem? Eu sou Damares, artista plástica. Durante os próximos minutos deste vídeo, eu vou te ensinar a técnica que eu utilizo para transformar qualquer foto ou gravura em pintura em tela. Para quem é este método? É para você que quer eternizar lindas fotos em telas. É para você que nunca pegou em um pincel, não sabe desenhar nada e nem sabe o que é uma tinta a óleo. Porém, também é para você que já considera que tem um dom para pintar. Facilidade com desenhos está avançada na área da pintura. É para você de qualquer idade que procura um passatempo, algo divertido e prazeroso de fazer, e também para você que busca a arte como uma forma de terapia para poder relaxar. É para você que não quer se prender somente a um estilo de pintura, por exemplo, paisagem, mas gostaria de aprender a pintar diversos estilos. Se você se identifica com uma pessoa ansiosa, estressada ou está buscando uma melhor saúde mental, esse método é para você. Também é para você que quer usar a pintura como uma forma de profissão, vendendo suas obras e dando aulas. E para quem não é este método, ele não é para você que acha que vai começar a pintar belos quadros em um curto prazo sem nenhuma dificuldade. Também não é para você que não tem nenhuma afinidade com a arte e nenhum interesse nessa área. Não é para você que pensa que vai aprender a pintar somente assistindo a aula. Você vai ter que praticar muito. Não é para você que acha que não vai gastar nada para poder começar a pintar, pois a pintura em tela exige diversos materiais para que seja realizada. Esse método também não é para você que já começa a pintar tendo somente a mentalidade de vender, pois acima de tudo a pintura envolve o prazer. E nem é para você que acha que é obrigatório ter dom para começar a pintar. Agora que você já sabe se esse método é para você ou não, eu vou te mostrar a opinião de alguns dos meus alunos. Oi, meu nome é Nicole Vitória Gandra, eu tenho 18 anos, eu sou estudante e eu estou morando agora em Serra Vitória. Eu comecei a pintar porque eu queria algo para conseguir relaxar, eu queria fazer algo diferente, algo que fosse desafiador para mim, já que eu não sou uma pessoa que nasceu naturalmente talentosa em áreas artísticas como pintura, desenho, dança, canto. Então eu queria algo que me desafiasse e que pudesse me deixar relaxada ao mesmo tempo. Eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa artística antes de começar a pintar. Com a professora Damares, e depois que eu iniciei a pintura eu vi que realmente você não precisa ser uma pessoa dotada de talento de nascimento para você poder pintar. Aí com as técnicas que ela vai te passando, ensinando, você vai ganhando confiança e você vai conseguindo realizar aquilo que você pensava que não conseguiria, que foi no meu caso. Os meus primeiros passos foram realmente apenas ir nas aulas e me soltando em relação à pintura e começar a acreditar em mim, que as coisas começaram a ficar boas, os quadros estavam bonitos e eu comecei a ver que eu realmente conseguia, mesmo eu não acreditando que eu poderia antes de começar as aulas. A técnica que eu mais gostei de aprender foi a de pintar a natureza morta. Eu achei muito, muito interessante e eu conseguia fazer pinturas assim que eram pra mim incríveis. Assim, quando eu via alguém pintando, eu via aquele tipo de pintura, eu achava incrível e eu consegui fazer algo como eu consegui pintar e fazer aquilo, eu achei incrível. Então eu amei a técnica da natureza morta. A forma mais interessante que eu achei da Damares de ensinar realmente eu tive uma aula de pintura antes por um tempo, porém a professora ela pintava literalmente pra gente, falava pra gente não contar pra ninguém. E eu não sabia realmente que existia um modo e que você realmente poderia aprender a pintar e sair algo bom daquilo. Então o que eu mais achei interessante foi ela realmente colocava confiança na gente e nos ensinava de verdade. Tinha uma técnica muito interessante que eu gostei muito, que foi o fato dela ter uma ordem cronológica pra ensinar as coisas. Não era separado e não era perdido, por exemplo, vamos aprender isso, depois isso. Tinha uma ordem cronológica que a gente ia fazendo as pinturas que a gente escolhia com isso. Eu acho que essa parte do método não era separado e não era perdido, por exemplo, vamos aprender isso, depois isso. Tinha uma ordem cronológica que a gente ia fazendo as pinturas que a gente escolhia com isso. Eu acho que essa parte do método dela de ensinar foi uma das melhores coisas no curso,
pra mim, que a gente tinha essa ordem cronológica e podia ir pintando o que a gente gostava nessa ordem, e as técnicas que a gente aprendia em um, a gente podia começar a usar nos outros, então era algo que tinha um começo, tinha um meio, tinha um fim, então eu acho que isso era muito interessante. A relação dos meus familiares e amigos com os quadros é bem interessante porque muitos dos quadros que eu fiz eu dei pra minha família de presente, eu dei de presente de casamento por uma tia nossa, minha e da minha irmã, que a gente fazia aula juntas. E isso era uma coisa muito interessante pra mim. Eu gostei bastante dessa parte. Eu podia presentear com algo que eu realmente tinha feito de coração, que tinha algo de mim ali. Então, isso foi uma coisa muito importante pra mim. E em relação à reação da minha família, foi eles ficarem impressionados, né? Porque eles sabem que eu não sou uma pessoa artística e eu consegui fazer tal. Eles acharam muito interessante que você realmente pode aprender, né? E foi bom pra minha família e pra mim essa parte da minha vida e poder pintar e fazer esses quadros pra eles. E assim, por fim, eu realmente queria dizer que eu recomendo completamente, se você está pensando em fazer uma aula de pintura, eu recomendo 100%, é algo realmente verdadeiro, eu posso dizer, tive experiência de uma que não foi, uma que realmente é. Se você não acredita que você é uma pessoa talentosa de nascença e tudo, eu te digo, você não precisa ser, porque se eu conseguir, qualquer um consegue, sinceramente. E boa sorte, você vai começar, eu acredito que você vai se surpreender muito e curte bastante, porque é uma terapia, querendo ou não, pintar é uma yoga da vida, é uma terapia e eu amava. Então, se você quer começar, eu recomendo, boa sorte e curte essa jornada que é top demais. Olá, eu sou a Marcela Gandra, eu tenho 17 anos de idade, sou estudante e sou de João Monlevade, de Minas Gerais. Eu comecei a pintar por influência de amigas próximas que faziam aula e me convidaram. Em um primeiro momento, eu fiquei relutante em aceitar, pois os quadros que eu pintava na escola não eram nada bonitos. Mas depois de conversar com meus pais, eu resolvi tentar algo novo. E eu me apaixonei pela pintura. Eu sempre tive dificuldade em me expressar e problemas de ansiedade. Mas foi a partir da pintura que eu consegui melhorar esses problemas. Pois sempre que eu estou pintando, eu sinto paz e tranquilidade. A minha maior dificuldade não foi em relação à pintura. Foi em acreditar que eu conseguiria. Mas com o tempo eu fui desconstruindo esse pensamento e está tudo certo agora. Os meus primeiros passos foram pintar paisagens naturais. Pintei um pôr do sol na praia. Foi algo muito divertido de fazer. A técnica favorita que eu aprendi a fazer foi fazer reflexo. Foi algo que exigiu uma percepção diferente do que eu estava acostumada a fazer. E o resultado ficou incrível. E foi meu quadro favorito. E quando os meus amigos e familiares veem meus quadros, eles vão logo fazendo encomendas. Apesar de eu nunca ter vendido nenhum quadro. Porque eu sempre dou de presente. E eu sou muito, muito, muito grata a Damares por ter me ajudado a conquistar tudo isso. Por sempre me incentivar e nunca me deixar desistir. Eu já tive aulas com outros professores, mas foi com a Damares que eu realmente aprendi a pintar. Ela me deu a oportunidade de ser quem eu realmente era e me deu a oportunidade de expressar da forma que eu realmente precisava. A Damares é paciente e muito dedicada, e a técnica que ela utiliza realmente funcionou para mim. Por isso, eu só tenho agradecimentos por tudo que ela fez por mim. Um grande beijo e muito obrigada. Tchau! Meu nome é Miguel, eu tenho 7 anos. Eu comecei a pintar porque eu acho divertido também. Eu olhava as pinturas muito bonitas do Van Gogh e tinha a pintura Mona Lisa, Noite Estrelada, Os Girassóis. Eu gostava muito dessas pinturas, então eu tentei reproduzir. Por isso que eu comecei a pintar com tinta a óleo. Eu gostei muito de aprender. Antes eu fazia muitas pinturas com lápis cor e muita coisa mudou. Eu comecei a pintar na tela, né, e com os pincéis. E só isso mudou. Eu senti muita diferença também. A textura, a intensidade das cores são muito diferentes. Eu não tive nenhuma dificuldade. Acho minha professora de arte muito boa. Eu gostei muito da técnica de luz e sombra e natureza morta. Eu acho a maneira de ensinar da professora Damares muito boa. Por isso que eu não tive quase nenhuma dificuldade. Quando a minha família vê meus quadros, eles quase não acreditam que fui eu que pintei. Eles gostam muito. Uma vez, quando a minha mãe publicou no Instagram, todo mundo já queria comprar esse quadro. É sério, é a pura verdade. Já queria que eu vendesse pano pintado, é sério. Já queria que eu vendesse tela. Oi, meu nome é Orlando Neto, eu tenho 11 anos e o motivo é porque
eu comecei a pintar um dos motivos era para me acalmar mais, entendeu? Porque eu era muito ansioso. Um dos motivos era para me acalmar mais. E também, o outro motivo é porque eu também desenho, mas não faço curso. Aí, eu não gostava muito da parte de pintar. Pintar com lápis, de cor. Eu era mais de desenhar. Aí eu comecei a assistir uns vídeos de pintura, muito bom. E comecei a me interessar pelo motivo de eu querer me interessar pela parte de pintar. Aí eu entrei no curso de pintura também por isso. Antes de eu começar a pintar, eu era, digamos, muito ansioso pela minha ansiedade. Tipo, eu tremia muito e gaguejava muito. Aí depois que eu comecei a pintar, eu melhorou bastante, que eu fui treinando lá, né? Que nas pinturas, algumas vezes, eu tremia. Mas aí eu fui me ajudando e agora eu não tremo muito. Minha ansiedade melhorou muito e eu fiquei mais calmo. O começo lá quando eu comecei a pintar com a tinta óleo, foi uma experiência muito nova. Eu não gosto nem um pouco de errar, mas aí eu fui aprendendo assim, né, a me forçar mais, a me acalmar mais. Aí eu fui aprendendo a pintar bem. E até agora eu pintei 3 quadros e meio, que o quarto ainda não terminei. Primeiramente eu senti dificuldade, mais uma questão da minha ansiedade, que eu borrava muito, eu borro até hoje, mas não tanto quando eu borrava primeiramente, porque eu borrava demais, de fato que eu tremia muito por causa ansioso. Eu pensava, será que eu vou errar demais? Será que eu vou fazer certo? Mas aí a pintura foi me ajudando a entender isso, a entender que todo mundo erra. Então eu fui mais aprendendo e agora eu tô pintando hoje e eu tô gostando das minhas pinturas. Eu acho que a melhor técnica, a que eu mais gostei, que eu aprendi até hoje, foi a técnica da natureza morta. Porque quando eu comecei a pintura, comecei a me interessar, eu já me interessava antes, quando eu já assisti os vídeos de pintura, por frutas lá, que eles pintavam as frutas, eu achava muito bonito. Aí, quando eu comecei a pintar natureza morta, me interessei muito, porque eu achei muito bom, e as frutas é tudo muito bom. Aí agora, natureza morta é o meu preferido até agora, né? Eu acho o jeito da professora Damares ensinar muito bom. É por causa que ela também é muito paciente. O que me dá mais, tipo... Eu gosto quando a pessoa é paciente pra lidar, porque... Por causa da minha ansiedade, algumas vezes eu erro até demais. Aí, eu gosto que ela seja paciente, que ela não se estresse. Ela nunca se estressou por isso. E também porque ela é sincera, mas não é aquele sincera muito. É um sincera, de nós entender, que nós erramos, qual foi o nosso erro. Ela sabe ser uma ótima professora. A reação dos meus pais, né, dos meus familiares, quando eles viram meus primeiros quadros, eu acho que foi um tanto exagerado demais. Que, tipo, eu agradeço mais. Aí tipo assim, ó, nossa, tá muito maravilhoso, que eles nem acreditaram, que fui eu, que pintei. Pensei que eu não tava acreditando, mas aí eu sinceramente achei que tá muito exagerado, que eu ainda era iniciante, mas aí não, eles falaram que eu tava pintando muito bem, e tava muito bem, e eu gostei muito. Aí quando meus amigos vêm lá em casa e vêm, eles ficam perguntando, de gracinha, se fui eu que pintei mesmo. Aí eu falo, aí eles ficam olhando lá toda hora. Aí eu acho muito legal isso. Eu escolhi essa tela como melhor tela pra levar, porque eu acho que foi a melhor tela que eu já pintei agora. Aí eu lembro que quando eu terminei de pintar, eu não gostei muito, mas agora eu vejo que tá bonito. Aí, olhando de perto, não tá muito bonito, mas de longe tá bonito. Aí eu acho que esse foi um dos meus melhores quadros até agora. Porque essa flor aqui, que é o centro da pintura, foi muita dificuldade. Eu achei que foi muita dificuldade, mas no final tá muito bonito, eu acho. Agora que você assistiu às histórias de sucesso dos meus alunos, eu vou falar um pouquinho sobre a minha. Há 25 anos atrás, eu estava passeando no centro da cidade e percebi uma loja que era uma galeria. E fiquei interessada e resolvi entrar para admirar algumas obras de arte que ali estavam, né?
Então eu percebi um quadro gigante, um quadro muito lindo, tinha mais ou menos 1,20 m por 100 e com uma moldura belíssima. Então eu fiquei ali admirando aquele quadro e a atendente veio, me abordou e não perguntou, não falou bom dia, não falou boa tarde, simplesmente chegou perto de mim, olhou dos pés à cabeça e falou: esse quadro é muito caro. E eu achei um pouco impetulante da parte dela vir me abordar dessa forma, sem pelo menos me dar um bom dia. Muitas pessoas questionam, às vezes, até a tua aparência ou a tua idade. Na época eu era muito moça, né? Eu tinha uns 18 anos, por aí. E eu estava admirando porque eu admiro arte, porque é isso que eu gosto e até hoje amo o que eu faço, né? Mas assim, a forma como que ela falou, ela repetiu 3 vezes a mesma palavra: esse quadro é muito caro, esse quadro é muito caro. Então assim, eu achei, o que ela quis dizer com isso? Que eu não tinha condições de comprar o quadro, que eu não era capaz de ter uma obra de arte daquela, né? E sem falar com a baixa autoestima que ela queria deixar em mim, mas ela fez ao contrário. Ela deixou a minha autoestima muito alta porque me deu uma raiva em mim e a vontade de querer aquele quadro. Mas de que forma? Eu busquei e fui atrás de como eu ia alcançar uma obra de arte daquela. Então eu virei para ela e falei assim: esse quadro aqui, um dia eu não só vou comprar, como eu vou fazer, né? Eu vou fazer minhas próprias artes, eu vou fazer o estilo que eu quiser e sair dali. Então assim, se hoje eu estou aqui, meio que eu agradeço a ela, porque às vezes as críticas destrutivas te levam a fazer coisas que você nem imagina aonde vai chegar. Depois da história da galeria, como eu contei para vocês, eu ainda demorei um pouco para poder começar a pintar, né? Eu me casei, fui embora, mudei de cidade. Ainda demorei um pouquinho porque eu engravidei do meu primeiro filho. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, aos 4 meses de gravidez, eu fui a um atendimento médico para saber o que estava acontecendo comigo, pois eu não estava muito bem. E aí o médico disse que eu estava com uma crise de ansiedade e me deu uma receita médica com umas 3 medicações. E eu não era muito de gostar de estar tomando remédios. Então assim, quando eu estava saindo do hospital, uma amiga passava na porta do hospital e me viu e perguntou se eu queria estar acompanhando ela num curso de pintura, né? Ela disse que já que eu gostava muito, que eu falava, né, comentava com ela, gostava muito de arte. Então ela lembrou de mim, me viu e fez esse convite. Eu disse que eu não queria ir, porque eu não estava bem, a minha cabeça não estava boa, né, que eu ia fazer esse tratamento para ver se eu melhorava. Ela falou: a melhor forma que você faz é encontrar um bem-estar na arte. E aí você talvez pintando espareça mais a tua mente, te ocupa mais, né, você fica mais relaxada, o que você acha? Aí eu, ainda resistente, né, falei que não, e ela falou assim: faz assim, você vai, faz uma aula experimental, se você gostar, você fica, a professora ela permite que a pessoa tenha aquela experiência, né, a primeira aula, e se você não gostar, você não fez, pelo menos você tentou. E eu tentei também, né, porque amigas é para essas coisas, né, a gente tenta ajudar o próximo para ver se de alguma forma muda aquela situação ali, porque ninguém merece tomar remédio, né? Então eu resolvi ir com ela. Chegando no curso, a professora falou que o curso durava uns 3 meses, até então tudo bem, né? Comecei a fazer o trabalho lá com ela e percebi que tinha uma diferença do curso de pintura de óleo sobre tela, né? Que a gente imagina quando a gente está fazendo um curso? Tela, cavalete, né? Paleta. Então assim, eu era muito leiga ainda em relação a esses materiais na época, e eu tinha uma mesa redonda bem na cozinha dela ali que a gente ficava, as alunas, né, além de eu, tinha mais de 5 mulheres ali, e ela colocava a gente sentada lá, era como se fosse um curso de pintura de tecido, porque é dessa forma, coloca na mesa e você faz aquele, desculpa, e faz aquela aula lá. Então, a tela era sobre a mesa e a gente pintava lá os trabalhos. Eu achei um pouco estranho, mas tá bom.
gostei e resolvi continuar. Aí, continuando o curso, eu ia com a minha amiga, porque eu não dirigia, não tinha carro, então ela me levava. No dia das aulas dela, eu ia junto com ela, né? E lá eu percebi que quando era uma coisa um pouco engraçada, porque enquanto a gente pintava, a professora estava fazendo comida. A cozinha dela era aqueles balcão americano, dividindo a cozinha aqui de uma salinha aqui, então é aberto. Então, enquanto ela estava cozinhando, a gente estava pintando e na dúvida a gente ia lá chamando. E como eu percebi que eu estava dominando muito rápido tudo que eu estava fazendo ali, né, da pintura, as minhas amigas já estavam pedindo orientação para mim, porque sabe, você entendeu o que ela falou, me ensina aí como foi que ela fez. Então eu já estava passando umas dicas para as minhas colegas e nem estava percebendo que eu estava fazendo isso. Então eu já passava assim o que eu sabia para elas e a professora vinha e confirmava, é isso mesmo, então tinha passado corretamente. Agora tem um detalhe também, quando eu falava assim que eu estava em dúvida de alguma coisa, a professora não pedia nem licença, ela simplesmente puxava o pincel da minha mão, eu ficava com o dedo desse jeito aqui na tela, assim. E então, assim, ao invés dela dizer licença, né, deixa eu pegar o pincel e mostrar para você, não, ela falou, ó, tá errado, vamos fazer assim. Então, tem um outro detalhe também, quando eu terminava o quadro, quando a gente terminava, né, todo mundo terminava o quadro, ela ia lá e dava os toques finais dela. E a gente assinava meio que o quadro ficava com a mão dela, né, fazendo os retoques, que eu não acho correto, isso. O aluno tem que ter a particularidade dele. Eu achava assim que o quadro tinha que ter um pouco de mim, então tinha um pouco dela, então não gostei muito disso, foi o que me moveu a querer sair do curso. Percebi que como eu tinha extraído muita coisa dali, já tinha entendido sobre o curso, em um mês eu saí do curso. Então, quando eu estava na minha casa, estava fazendo uns trabalhos em casa mesmo, né, arriscando algumas coisinhas, tranquilamente, as minhas colegas do curso me procuraram e perguntaram assim, Damares, você não quer ensinar pra gente não? Você ensinava pra gente tão bem lá. E eu disse assim, gente, eu não tenho técnica, eu não sei nem como começar, eu não sei nem como é que eu vou fazer isso. Você não, mas você sabe tudo, a gente te pergunta, tu responde. E aí eu falei assim, vamos fazer uma experiência de uma semana. Se vocês gostarem, você continua, senão a gente para. Como o aluno tem, elas tinham material, nós fechamos uma mesa, né? No começo eu fazia igual também, botava uma mesa, botava elas lá e foi fluindo e eu vi que eu tinha aptidão para aquilo, para estar ensinando alguém. Foi uma descoberta que eu vi, que eu tinha jeito de falar com uma pessoa, aí eu disse, eu dou para dar aula, né? Então foi aí que eu descobri que eu poderia dar aula futuramente, além de ter aquela vontade de pintar para si própria, né? Então o que aconteceu? Tempos depois a professora bate na minha porta para me dar uma bronca, dizendo que eu roubei as alunas dela. Como assim eu roubei? Se eu tô percebendo que eu tô tendo um resultado com a tal pessoa, por mais que ela não seja formada, eu vou procurar com ela, porque eu me senti bem, então as pessoas vê que se sentir à vontade da forma do que você está extraindo o trabalho dela, está te ensinando ali, né? Eu vou procurar o que está fazendo legal para mim, não aquele que está tentando só ganhar dinheiro, que isso conta muito, que a pessoa te passar algo porque ela ama o que faz muita diferença. Durante o curso que eu estava dando aula lá na minha casa, eu dava na cozinha, porque eu não tinha um ambiente correto para estar dando aula, né? E a cozinha era um pouquinho maior, então ali mesmo eu estava dando o curso para elas. E eu estava muito contente com o que eu estava fazendo, porque estava fluindo o curso, né? E percebi que durante a semana eu estava me sentindo um pouco ruim, resolvi parar um pouquinho e fui ao médico para saber o que estava acontecendo comigo. Ao chegar lá, o médico pediu alguns exames, eu fiz, né, e ele descobriu que eu estava com princípio de aborto e ocasionado por algum tipo alguma coisa que eu estava utilizando ou um remédio que eu bebi, alguma coisa assim. Então ele perguntou se eu tinha bebido algo errado ou se eu estava utilizando algum produto fora do prazo de validade na minha casa. Eu falei para ele que a única coisa que estava fora, que eu estava fazendo de diferente de quando uma pessoa está grávida,
né, era as aulas de pintura que eu trabalhava com essas tintas e falei para ele as tintas que eu trabalhava. Então, ele pediu para que eu levasse numa outra oportunidade essas tintas, né, porque ali mesmo ele passou a medicação, comecei meu tratamento, parei de fazer as aulas, né, e eu voltei lá para mostrar para ele se era aquilo mesmo, que eu queria ter certeza o que estava ocasionando aquilo. Então, ele leu o rótulo e viu que continha chumbo essa tinta, né? Então, eu não poderia mais utilizar essa tinta enquanto eu estivesse ali no meu processo de gravidez até o final. Então, assim, foi assim um baque muito grande para mim, porque eu estava fazendo o que eu gostava e ao mesmo tempo eu tinha que parar para poder continuar uma gravidez, né? E qual é a mãe que não quer o bem do seu filho? Então eu parei de dar aula e fui fazer meu tratamento. Durou uns 15 dias, eu tinha que ficar de perna pro ar, para cima, né? Deitava com as pernas para cima para poder sustentar essa gravidez. E descobri também no decorrer do meu pré-natal que a minha gravidez era de risco e eu fiquei até os 7 meses nessa situação. Ou seja, eu não dava aula, eu não pintava e só tinha que ficar cuidando da minha saúde para poder ficar bem e ter um final feliz, né, da minha gravidez. Quando eu tive meu bebê, veio outro baque, uma depressão pós-parto. Mais uma vez eu me encontrei numa situação que eu tinha que parar, pensar, eu não posso pintar. Então, foi uma situação das piores possível que eu me encontrei, mas na verdade eu forcei aquela situação ali e voltei a fazer minhas atividades e descobri que na verdade a pintura não só me trouxe um bem-estar mental, como um relaxamento que eu poderia continuar fazendo aquilo ali e sair daquela situação que eu estava sem medicações e sem outras alternativas. Então a pintura para mim me trouxe esse bem-estar. E até hoje eu estar pintando, para mim não tem outro remédio. A pintura, ela tira todo o estado mental da pessoa que estiver estressada, ansiosa. Para mim, pelo menos, funciona. Então, assim, se você está grávida e está pensando assim, hoje eu não posso... Qual é a tinta que você utilizou que eu não posso estar utilizando agora? Agora eu estou com medo, vou fazer esse curso como? Se a tinta fez isso com você. Hoje em dia, né, no tempos agora, as fábricas de tintas estão tendo esse cuidado de não estar colocando materiais tóxicos dentro dos pigmentos da tinta. Eles têm outras marcas, tem uma variedade de produto. Então, eles têm esses cuidados agora e a gente pode ficar tranquilo e utilizar. Então, eu sabendo disso agora, né? Então, eu fiquei muito feliz porque não todas as pessoas vão ficar acessíveis com os produtos, né? Não é mais aqueles que antigamente as tintas eram feitas de forma que tinha que fazer os pigmentos ficar um pouco mais concentrado, mas assim, você pode ficar tranquilo com os materiais que você está utilizando agora, que estão vendendo, fornecendo. E um detalhe, uma dica: nunca deixe de ler o rótulo do material que você está utilizando ou comprando antes de levar para casa, né? Para você não passar por essa situação. Mas enfim, tudo ficou bem e hoje eu estou aqui, estou pintando e você vai estar pintando também. Passaram os seus anos, eu me encontrei numa situação que eu queria continuar pintando de uma forma melhor. Então, assim, apareceu uma oportunidade, né? Meu esposo foi no ateliê, viu aquele ateliê ali cheio de quadros, né? Por curiosidade, ele foi ver o que era ali. Ele entrou lá, estava com o celular e perguntou se tinha vaga para a professora lá e se ele gostaria de estar contratando, né? E aí ele falou que não tinha vaga, que não tinha nem intenção de colocar uma pessoa ali para ensinar, porque ele mesmo ensinava. Aí ele falou assim, mas eu queria te mostrar só alguns trabalhos dela, para você poder ver se tinha como abrir uma exceção aqui para ela. E aí ele mostrou meus trabalhos, ele gostou, né? Eu fui fazer um teste lá, de pintura lá, para ver se eu daria para estar dando aula.
Ele gostou do meu trabalho e abriu essa exceção para mim continuar dando aula ali. O que eu aprendi nesse ateliê foi as técnicas de pintura, porque até então eu só pintava mesmo por intuição minha mesmo. Então, o que eu fiz? Eu absorvi tudo que eu podia dele, tudo que ele ensinava eu prestava muita atenção, então aquilo ali foi uma escola para mim, né? Eu aprendi as técnicas, algumas coisas eu fui muito criativa, eu peguei ele numa situação que ele estava me imitando, eu fiquei até um pouco lisonjeada, porque ele gostava das minhas dicas e também estava passando para os alunos, então eu percebi que eu tinha algo dentro de mim que precisava aflorar ali, né? Então ele me deixou muito livre, muito liberta ali para estar fazendo as minhas atividades com os alunos. E nesse ateliê tinha mais de 30 alunos. Então tinha os grupos de pessoas, tinha o grupo da terceira idade, tinha o grupo do pessoal que ficava mais nas aulas de sábado, porque durante a semana trabalhava, tinha os adolescentes, tinha as crianças. Então no total eram mais de 30 pessoas e eu fiquei muito feliz porque eu dava conta de estar dando aula ali para todo aquele pessoal ali. Então, a diferença para hoje é que hoje eu passo uma técnica para o aluno. Se ele me perguntar o porquê que ele está utilizando aquela cor, o porquê que ele está fazendo aqueles traços, o porquê que ele está utilizando aquele estilo de pintura, então eu tenho como falar para ele agora. Isso melhorou muito a minha habilidade com a arte de estar transmitindo a aula para o aluno. Inicialmente eu pintava quadros mais fáceis e depois eu comecei a transformar fotos em telas. Estou em constante aprendizado, sempre buscando aprender mais. Talvez você queira saber o porquê que eu desenvolvi esse método. Eu sempre me mudei muito de cidade, então eu acabava deixando alguns alunos sem concluir os cursos. E quando chegou a pandemia e a quarentena, foi o pontapé que eu estava faltando para eu chegar a mais pessoas sem precisar suspender as aulas completamente. Agora eu te contei como eu cheguei lá e vou te ensinar como você pode chegar lá também. Durante a minha carreira como pintora, eu cometia erros e acertos. Eu vou te mostrar e te ensinar quais são deles que você não deve cometer. São 5 erros que eu vou te ensinar agora. O primeiro deles é o secante de cobalto. Muitos pintores acham que o secante é somente para secar a tela. Então pega o secante, coloca na tinta, passa na tela e pronto. O trabalho está pronto, entrega imediato. E aí você não tem aquele tempo para esperar secar e o teu cliente não, se você tiver o cliente, já estou profetizando que você vai ter, né? Então não espera tanto. Mas para que esse erro não ocorra, você vai utilizar o óleo de linhaça. Com o óleo de linhaça, você não vai ter esse risco de ele, a longo prazo, craquelar, rachar, ressecar ou danificar a tua pintura. Então, lembrando, o erro é nunca usar o secante de cobalto sozinho e sempre usar com óleo de linhaça. O segundo erro que você não deve cometer é com as telas ou painel. Se você compra um painel pequeno, achando que vai pintar facilmente por ter um espaço menor, você se engana, porque quanto menor, maior a dificuldade. Quando a tela ou o painel é maior, menor é a dificuldade. Então a pessoa acha que por ser uma tela muito grande eu vou ter muita dificuldade. Não, é menor a dificuldade porque você tem mais espaço. Então, se a sua tela é menor, você vai ter maior dificuldade, porque você vai pintar em miniatura. Então, você entendendo que você comprando a tela do tamanho certo, você não vai ter essa dificuldade quando for começar a tua obra. O terceiro erro é você segurar o pincel de forma errada, achando que o pincel é um lápis, né? Você pega o lápis, você segura o lápis aqui para escrever. Você segura dessa forma. Então, o pincel você segura dessa forma só se for fazer um detalhe e com pincel zero. Mas se você tem um pincel desse e como você é iniciante, automaticamente você vai iniciar aqui. Mas quando você sentir segurança, você vai para o meio. Quando você sentir que você não tem mais nenhuma dificuldade, você vai perceber e já está segurando na ponta. Isso é uma segurança de um artista quando já sabe que está ali e não precisa estar segurando lá na ponta.
Qual é a dificuldade de você segurar o pincel muito na ponta? A tua mão vai estar na frente do teu trabalho, você não vai conseguir ver. E o que vai acontecer? A tua postura vai ficar errada, né? Então, esse é o terceiro passo sobre segurar o pincel de forma errada. Lembrando que você não deve segurar como um lápis. Ah, mas eu estou iniciando agora e não consigo segurar esse pincel dessa forma. Começa segurando na pontinha, né? Começa segurando aqui, mas lembrando que cada vez que você for pintando, você tem que ir um pouquinho mais para trás, até que você consiga segurar aqui. Eu falo muito isso com meus alunos. Um deles fala assim, ah, tia, mas eu não consigo pintar. Eu falo, tia, porque esse é criança, tá? Eu tenho alunos adultos. Então, ele não consegue segurar, deixar de segurar aqui. Ele fala que tem mais segurança. O que acontece quando você segura aqui? Teu rosto vai para perto da tela. Então, se você for uma pessoa que tem problema de visão, de estar vendo ali muito perto, fica ruim, isso aqui te prejudica. Então, essa distância aqui, você está vendo todo o teu trabalho que você está fazendo. Quarto passo que você não deve cometer é sobre a sua postura. Como é que eu sei que eu estou com a postura correta? Se for um cavalete, tripé, chão, né? Então, você vai sentar na tua cadeira, teus pés têm que estar corretamente, com a palma do pé totalmente no chão, você não tem que estar com o pé inclinado. Claro que tem gente que tem manias, eu mesmo tenho um pouquinho de mania, eu ponho uma perna em cima da cadeira, a outra fica embaixo, mas aí isso aí, com o tempo você vai se corrigindo. Então, como é que eu sei que eu estou com a coluna correta? Você faz um V do teu braço, a tua mão, o teu pulso, tem que estar alinhado com o teu ombro. Se você subir um pouco e ele subir um pouco mais aqui, não está alinhado, automaticamente teu ombro vai começar a doer. E se você insistir nessa postura, a tua coluna vai começar a doer. E se você insistir nessa postura, você vai deixar de fazer teu trabalho ali naquele momento por causa das dores. Então você tem que ter esse discernimento de botar na tua mente que tua postura é importante. Então, você pintando da forma correta, você vai saber que você não vai ter um ato prejudicial à tua saúde. Quinto erro que você não deve cometer, que é com a tinta. Ah, mas é uma bisnagazinha, né? Eu vou abrir, vou colocar a tinta lá, vou fechar e pronto, acabou. Mas tem muito detalhe sobre a tinta. Assim como eu falo com meus alunos. Organização, limpeza, você tem que ter com o seu material, porque você vai encontrar a sua tinta muito facilmente. Se você, vamos dizer que você não tem organização com a tua tinta e você trata ela de qualquer jeito. Quando você pega a tinta, aperta de forma errada, aperta no meio. Então eu falo muito para as crianças, eu brinco um pouquinho com elas, né, que elas não devem apertar na barriga da tinta. Então elas falam, ué, tem corpo? Tem, eu falo para elas assim. Então elas gravaram isso. Quando eu falo, você tá apertando aonde? Na barriga. E é para apertar na barriga? Não, é para apertar no pé. Então eu brinco com elas e elas acabaram que gravaram automaticamente sobre esse método para poder a bisnaga ir corretamente até o finalzinho. Então eu falo que é cabeça, barriga e pé. E o correto é apertar sempre no pé. Então assim, você como adulto não vai esquecer como. Quando você pega pega a pasta de dente, tem pessoas que têm mania de apertar a pasta de dente no meio e você encontra aquela pasta lá toda torta e tem gente que é perfeccionista, vai lá, ajeita ela, aperta no finalzinho. Então, para você não esquecer quando estiver fazendo a tua pintura, lembra quando você estiver escovando o dente, você aperta no finalzinho aqui, ó, e ela vai certinho para cá, para a ponta. E quando você abrir a sua tinta, né, quando você estiver escovando o dente, não deixa esse excesso aqui, você pega, fecha direitinho e pronto. Então, você tem uma tinta limpa, organizada e com a sequência de conteúdo dentro dela de forma correta. Agora, toda vez que você for escovar o dente, você vai lembrar desse método que eu expliquei agora há pouco. Você vai pegar a pasta de dente, vamos imaginar que a tua bisnaga é a pasta de dente. Ela tá apertada aqui no meio. Para meus alunos infantil eu falo,
aqui é a barriga, né? Tá apertada. Olha a forma como a pasta tá apertada. Então, se você apertar no finalzinho dela, a tinta sobe. Então, toda vez que você for escovar teu dente, você vai lembrar. Se eu apertar no final, a pasta sobe. Se eu apertar no meio, a tinta fica para baixo. E a dificuldade que você vai ter com essa bisnaga é muito grande. Então, para você nunca esquecer de que forma você tem que apertar a tua bisnaga para você ter a organização das tuas tintas e não danificar o teu material, é apertando corretamente. Não é no meio e nem em cima. É no final. Então, você aperta no final. Lembrando, toda vez que for escovar o dente, aperta no final, a tua tinta sobe. Isso vai ter uma durabilidade do teu material. Além desses erros, algumas crenças no meio artístico eu não quero que você tenha. Como, por exemplo, a de que você, para ser artista, tem que ter muito material. Você não precisa ter muito material para começar uma pintura. Você só precisa ter o conhecimento da colorimetria. Você precisa de uma tinta azul, amarela, vermelha, preto e branco, um pincel, um EcoSolve, um pano e uma mesa, porque se você não tiver um cavalete, você pode apoiar a sua tela na mesa. Tendo esses itens em suas mãos, você não precisa sair comprando um monte de material. A outra coisa também que a pessoa associa que o artista é pintor, aí vem na sua mente pintor, desorganização, tinta bagunçada, ambiente sujo e até propriamente o artista cheio de tinta. Na minha aula, eu disciplino muito meus alunos que eles têm que ter organização. Para quê? Que o material deles vai ter uma durabilidade maior, o custo vai ser menor, porque ele não vai ter que repetir aquela cor, porque ele não sabe mais nem que nome é quando ele está utilizando. O pincel ele vai ter uma durabilidade maior também. Então, você tendo esses critérios e essa disciplina na tua pintura, você vai ter um custo menor e vai ter uma arte para se distrair e não ter tanta dificuldade com esse trabalho. Agora eu vou te mostrar na prática como você também é capaz de transformar qualquer foto ou gravura em pintura. Vamos lá? Agora vamos na prática como é transformar uma foto em pintura. Aqui nós temos o exemplo de um pôr do sol com uma praia, né, no modelo de uma praia, porque existe o pôr do sol somente o mar e o céu. Aqui nós procuramos uma imagem que tivesse alguns elementos a mais para você entender o que é primeiro plano, o que é perspectiva, o que é profundidade, o que é linha do horizonte. Então, você vai entender um pouquinho, mais ou menos, né, sobre o que é o meu trabalho aqui na pintura em tela. Então, eu vou apresentar um pouquinho mais aqui do material que eu tenho aqui em mãos. Aqui eu tenho a tela, né, aqui no caso não é tela, é painel. Qual é a diferença da tela? A tela ela é mais fininha, mais estreita aqui. Então, a tela ela é mais larga, então você tem a necessidade de pintar aqui do lado. É obrigatório? Às vezes não é, tem gente que não gosta, pinta só a frente e deixa aqui. Mas é muito mais, para a estética do quadro, fica mais bonito você pintar do lado. A tela não, você tem que colocar moldura e vai gastar um pouquinho mais, né? Que moldura não é tão barata. Aí te aconselho para começar um painel desse. Eu vou apresentar aqui os pincéis. Eu utilizo esse aqui, número 20, da Condo. A cerda dele é chato, longo, ele serve para fazer mistura e para pintar espaços maiores. Por que eu vou utilizar ele numa tela tão pequena? É para o vídeo não ficar tão longo, então eu vou conseguir fazer uma cobertura maior com mais facilidade, mas você pode utilizar o próximo aqui que eu vou mostrar, que é o número 10 da Condo. A cerda dele também é longa, é chato. E ele serve muito bem também para fazer mistura e aplicação de tinta. Eu tenho aqui o número 4 da Condo também. O cabo, tem diferença de um cabo vermelho para o outro? Não tem muito porque o filamento é sintético, né? A Condo ela só muda mesmo de linha, uma linha para outra, mas é a mesma marca. Esse pincel aqui é o chanfrado. Ele é chato, mas ele aqui é o chanfrado porque ele tem
uma pontinha do lado, então ele vai na diagonal a cerdazinha dele. Tem o maior do mesmo modelo, aqui tá até apagado um pouquinho o nome dele, mas esse aqui é o número 6 e é o chanfrado também. E eu vou utilizar o 0, esse aqui é 2 zeros da Acrylex. A ponta dele é bem pequenina, mas tem também da Condo, que é conforme o tamanho dos zeros vai aumentando a ponta. Então aqui os dois zeros, a ponta aqui é desse tamanho. E vou apresentar também aqui as tintas que nós podemos utilizar. Inclusive aqui nessa tampinha tem uma quantidade de óleo de linhaça que eu coloquei para fazer a diluição da tinta, para facilitar mais o deslizamento da tinta e eu não pegar muita quantidade de tinta, ele me dá uma cobertura e não ter que ficar gastando muito material. Essa cor aqui que eu vou utilizar é o Sombra Natural da Acrylex, é o 355. A próxima é o Terra de Sombra Queimada 358, também da Acrylex. Esse aqui é o Sépia, da Corfix. É o 118. O próximo aqui é o Amarelo Indiano, 339. Então ele tem um nome e às vezes quando você não consegue decorar o nome dele, você decora pelo número. Amarelo Cádmio é o 324. Esse amarelinho mais claro. E não é obrigatoriamente você comprar o grande, né? Mas eu tenho o grande aqui porque eu utilizo muita tinta branca. O branco de titânio, 319. Você pode comprar 2 bisnagas dessa menor, desse tamanho aqui mesmo. Não tem problema, mas você vai ficar tendo que repor sempre porque a gente utiliza muito branco. E o óleo de linhaça. Vamos começar aqui pelo céu, né? E fiz aqui o esboço, fiz a mão livre. O que é mão livre? Você olhar e desenhar. Mas eu ensino também no curso outras técnicas de como transferir o desenho de forma mais fácil, para que você não tenha dificuldade. Porque se você não domina desenho, isso não vai ser problema. Porque eu tenho uma forma muito legal de como transferir muito fácil e idêntico o desenho ou a foto ou a gravura que você está vendo para sua tela. Então vamos começar aqui com o céu e toda a pintura que eu faço eu começo pela parte do céu e tudo que vem por trás. Eu vou molhar um pouco aqui o pincel no óleo de linhaça. Por que eu pinto primeiro por trás? Vamos dizer que aqui eu vou escolher, quero fazer o coqueiro primeiro, depois eu pinto o céu. O coqueiro tá lindo aqui, com todas as folhagens feitas e aí agora eu vou fazer o céu. O que vai acontecer? Eu vou ter que dar a volta em todo o trabalho que foi feito aqui na frente no coqueiro e ter muito mais trabalho para pintar esse céu e cansativo e até mesmo às vezes até perder o interesse de estar fazendo por causa do trabalho que eu estou tendo com esse coqueiro para não estar borrando. Então se você faz o primeiro que está por trás, te facilita o que está pela frente porque você não vai ter que ajeitar nada o que está atrás. Então essa é uma regra, é regra e tem que seguir. Não dá para pintar o que está na frente e depois o que está atrás. Não tem como. Então, sempre, se você sempre lembrar, em tudo que você for fazer, vai se facilitar até no tempo, para não demorar muito. Eu vou pegar aqui o amarelo indiano e o sombra natural. Eu vou fazer aqui na parte de cima. Vou começar aqui por cima. Aqui em cima é bem mais escuro. Tô pegando aqui mais sombra natural. Aí fica a pergunta, é um painel. Eu vou pintar aqui na frente, eu já vou pintar do lado. Não precisa, você pode terminar todo o teu trabalho e depois continuar pintando aqui do lado. Mas se você não sentir segurança e ficar com receio de terminar tudo e não lembrar qual foi as cores que foram usadas aqui, e você tiver que ficar voltando o vídeo para poder ver qual foi e não quiser ter esse trabalho, eu tô fazendo aqui, você já em seguida desce pro lado aqui. Eu não vou descer agora, mas a cor que eu tô usando aqui você já pode pintar aqui do lado.
Então na imagem lá, o céu aqui em cima está muito mais escuro, né? E aí ele vai fazendo um degradê e até chegar um pouco embaixo e ficar mais claro, porque o sol está descendo. Então tem a tendência de fazer esse degradê. Aí tem pessoas que já dominam o pincel, né? Já tinta, já conhecem um pouco do material, né? Quer aprender novas técnicas, novos trabalhos, né? Pode estar olhando agora e pode estar pensando assim, por que não pintou primeiro uma cor e depois fazendo contraste? Porque dá no mesmo. Você pinta de uma cor, depois vai fazendo contraste, pode pegar muito bem os dois, não tem problema nenhum. Pegar um pinguinho de branco para dar consistência, né? Para tirar essa transparência. A mão tem que estar bem leve. Tudo isso eu ensino no meu curso. Como é que eu sei que a mão tá leve? Pela pincelada. Se o teu pincel tá nesse movimento, a sua mão tá leve, mas se tiver nesse movimento aqui, sua mão tá pesada. Então, tem como você corrigir até a postura e tirar os vícios que tem na mão. Porque não é só pintar, é saber como é que tá pintando e de que forma tá sendo feito. Aqui para baixo tem um contrastezinho do terra de sombra queimada, um pouco de vermelho. Então eu já vou colocando e vou misturando aqui na tonalidade. Posso fazer isso aqui e depois puxar para poder misturar bem e ficar uniforme a cor. Aqui eu tô deixando esse espaçozinho, que é uma pequena vegetação. Então, como ela é muito concentrada e é por trás, é ideal ela ficar aqui aparente para poder eu vir e fazer ela sozinha. Pegando aqui o amarelo indiano com branco. Para baixo eu já vou com o amarelo cádmio junto com o amarelo indiano. Aí aqui eu apago, não apago. Agora aqui eu dou a volta, né, com esses cabozinhos aqui do coqueiro, eu posso apagar, não tem problema, risco de novo. Mas aqui do coqueiro, né, que fica mais aparente, então eu deixo e vou em volta e continuo o movimento. Eu pego os dois junto aqui com branco. Vou pegar aqui o terra de sombra queimada, misturar. Pegar mais um pouco aqui do amarelo indiano. Essa cor usa demais, é que nem o branco, utiliza muito. Ideal você ter duas dessa também. Mas para começar não precisa, só uma mesmo já é o suficiente. Eu vou deixar um pouco mais avermelhada, né? Porque a imagem lá ela é um tom avermelhado. Terra de sombra queimada e amarelo indiano eu tô utilizando para essa área de baixo que tá mais a metade do coqueiro. Né? Vou tirar mais esse amarelão aqui, posso misturar dessa forma e depois sair e puxar, fazer as pinceladas assim. Isso aqui é técnica de mistura, então você vai unir as cores, fazer com que elas fiquem com um tom e depois uniformizar ela nesse movimento, puxando de um lado a outro. Vou pegar o branco, o amarelo indiano, e vou fazer essa voltinha aqui do sol, é um pouquinho mais claro. Então eu vou marcar aqui primeiro, pegar um pouco do amarelo cádmio, marcar, o que é marcar? É depositar a tinta e depois vir e matizar ela, misturar, fazer a mistura. Então aqui é uma claridade a mais que tem aqui ao redor do sol. E aqui para baixo, vem com terra de sombra queimada, amarelo indiano, um pouquinho do branco e o amarelo cádmio. Pegou um pouquinho aqui a ponta do sombra natural, mas não tem problema. Vou clarear. Dar a voltinha aqui no coqueiro. E vou continuar aqui com a cor ao redor. Amarelo indiano, branco e eu vou pegar aqui desse lado, terra de sombra queimada.
Tô limpando aqui o pincel com um pano, né? Tirando o excesso. O paninho que você usa é de algodão. Você pode pegar uma camisa velha, uma roupa de algodão que você não usa mais e corta. Não serve de tipo de cetim. Tem que ser um pano macio que não solte fios também. Agora o que eu fiz? Eu tirei o excesso e vou fazer a matização da cor, eu vou fazer a mistura aqui do que eu depositei de tinta aqui. O queiro não tem preocupação porque eu vou fazer ele aqui novamente, então ele vai ficar à frente. Então, tô preparando esse fundo, agora eu tô matizando e uniformizando as cores. Olha como a mão tá leve. Quando o pincel não mexe, é que tá a movimentação da mão tá muito leve. Esse é o correto. Como é que segura o pincel? No começo você vai segurar assim. Daqui a um tempo você vai segurar no meio do pincel e quando já tiver um artista profissional vai estar segurando bem na ponta, você nem vai perceber. É de a total confiança que você já vai estar tendo de si própria ou de si mesmo. Esse é a tonalidade do céu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel menor, número 6, que é o chanfrado. Não é obrigado você pegar, tem que ser chanfrado. Eu gosto de utilizar porque ele tem essa pontinha e ele é na diagonal, então quando eu encosto aqui, ele me dá essa ponta aqui para eu poder tipo fazer um círculo aqui sem dificuldade nenhuma. Não que o chato não faça isso, mas eu gosto disso. Se você achar só o número 6 chato, reto, compra, não tem problema. Para você entender melhor, quando a seda não tá molhada, não dá pra ver totalmente. Olha só como ele é de lado. Então, ele me dá essa liberdade. O que eu vou fazer? Vou clarear aqui atrás do sol ainda. Tô utilizando somente o branco e uma sujeirinha aqui do amarelo cádmio com o amarelo indiano junto. Eu coloquei ali. Então, eu vou fazer uma claridade aqui ao redor do sol. E o testezinho aqui de paciência, né, de movimento, para você se conhecer melhor, né? Dizer, eu não tenho paciência para nada, mas para pintura eu tive, gostei e quero continuar. E quem sabe se tornar um grande negócio na sua vida. O que a pintura me trouxe? A pintura me trouxe bem-estar, a pintura me trouxe calma. Eu era uma pessoa muito ansiosa, não tinha paciência para nada. Me trouxe mais agilidade nas coisas que eu faço, porque se o seu cérebro está em constante atividade, você está fazendo algum tipo de atividade, por isso que os terapeutas quando você está com alguma ansiedade, estresse, eles te dão aquelas bolinhas para você apertar. Por quê? Porque eles querem que você transmita na sua mão algum tipo de atividade para ativar o cérebro e ficar em constante movimento. E isso aqui não tem melhor do que fazer uma pintura, né? Um relaxamento desse do que você ficar ali apertando aquela bolinha. Pega um pincel, uma tinta, uma tela, pinta, faz obra de arte, vende, dá de presente. Se você não gosta de pintar ou conhece alguém da família que gosta, incentiva ele, dá um apoio. Olha só o bem-estar que você vai estar fazendo para a pessoa. Você está fazendo o bem ao próximo. Você vai estar incentivando ele a um bem-estar mental e ele vai te agradecer eternamente, porque você pensou nele enquanto que ele poderia estar ali fazendo algo de benefício para a vida dele e para a família dele. Agora eu vou pintar o sol. Então, esse trabalho aqui, eu vou mudar de pincel, vou usar o número 4, que a cerda é bem menorzinha, porém é chanfrado também. E você pode utilizar ele para fazer movimentos em espaços menores. Eu vou puxar aqui com o pincel número 20, essa claridade que eu fiz aqui dentro. Você vai pegar o coqueirinho, vai usar ele como uma direção. E aí eu vou falar de dentro para fora. O coqueirinho é dentro, então de dentro para fora. De dentro para fora. Então você puxa para fazer esse contraste aqui. De dentro para fora. Suavizou aqui as marcações que eu fiz do clareamento
do sol. Peguei a cerda aqui. Uma dica, nunca pegue tinta aqui em cima, porque vem uma carga de tinta na tua cerda. Sempre pegue tinta aqui na ponta, e aí vai acabando, vai pegando muito mais e vai até acabar. Porque você vai ter um controle do que você tá, a quantidade que você está utilizando. E tira o excesso na base aqui. Eu estou utilizando uma base de vidro aqui com papel manteiga. Você pode utilizar, para começar a colocar suas tintas, aquelas forminhas de isopor que você comprou queijo. Às vezes eu utilizo até aquelas de frango mesmo. Lavo bem, tiro todo aquele mau cheiro e utilizo. E o papel manteiga, o bom é que rende. Então você pode pegar qualquer base, cobrir, e quando acabar a tinta, né, que essa tinta era dura, quando terminar, você pode reutilizar novamente, porque a tinta, ela cria uma película por fora e dentro ela tá lá, mole ainda. Então, não acabou. Então, aí, quando acabar, você só faz amassar o papel e jogar fora. Tá umas pequenas manchinhas dentro do amarelo indiano, não tem problema. Antes de eu terminar de pintar o sol, eu vou pegar esse amarelo aqui, cádmio. Vou pegar aqui o amarelo, colocar no branco. Passar mais um pouquinho aqui em volta. Olha a precisão que esse pincel dá com a pontinha dele. Ali é uma foto. Lembrando que a minha mão, ela não é uma impressora. Você tem que entender que a sua mão também não é. Então, você não vai imprimir aquela foto aqui numa tela. Você está fazendo uma pintura. Agora, se você quer fazer algo idêntico, perfeito, assim, não que aqui não vai ficar, né? Porque toda pintura é perfeita para mim, na minha opinião. Você manda numa gráfica imprimir a foto e colocar na moldura. Mas nada melhor do que uma arte dessa, muito mais bonito. Vou encorpar mais um pouco o sol aqui, né? Colocar mais branquinho. Pegar mais um pouco de branco, passar nessa parte de baixo. Não sei se dá para você ver aqui ainda o risco do lápis. Você tem que fazer uma forma com que ele suma. Esse sol ele só vai ficar mais visível e aparente quando você fizer todo o trabalho escuro que tem à frente. Que as partes claras vão ficar mais visíveis. Agora eu vou passar para a parte de baixo. Na parte de baixo, vamos fazer a parte da água agora. Ainda continuando o que há por trás. O que vem por trás aqui? A água. À frente vem o coqueiro e essa vegetação aqui embaixo. Então, embaixo vem a água e depois vai vir esse reflexo, a luz, aliás, do sol sobre a água. Então, eu vou fazer a parte do horizonte acima, marcar, e depois eu venho descendo com a água, com pinceladas. Eu peguei aqui o terra de sombra queimada, sombra natural e um pouco do sépia, junto, os três, e vou passar na linha do horizonte aqui. A linha do horizonte, ela parece ser bem reta, então vamos acertar bem. Parece, não é, né? Porque ali é uma foto, não é uma pintura. E aqui é a nossa pintura, então vamos tentar ao máximo fazer um pouco do realismo que tá lá. Pegando sempre o óleo, nunca óleo direto na tela, sempre na tinta. Por que que eu não pinto a lateral agora? Porque eu não faço imediatamente a lateral para não perder a cor. Porque eu utilizo muito a mão, também ensino como ter postura, como segurar o pincel, ensino dicas. Porque eu utilizo muito o dedo aqui, no caso, se eu for fazer algum detalhe, eu preciso dessa lateral limpa para poder trabalhar aqui com o pincel. E aumentar um pouquinho aqui, porque aqui ficou um pouquinho mais alto. Agora você vai fazer dessa forma. Vai pegar os tons escuro, com terra de sombra queimada aqui, um pouco do indiano. E como tá distante, né, você vai dar pinceladas. A pincelada é dessa forma. Eu tô dando... Vou fazer espaçado para você ver como eu faço as pinceladas juntas. Então, elas vão nesse sentido aqui. Eu pego o sépia, sombra natural, sombra queimada muito pouco, terra de sombra queimada e indiana. Então, eu tô trabalhando com essas 5 cores aqui.
Peguei só o sombra natural agora. Vou pegar o indiano. Vou voltar aqui em cima, mexer um pouco. Continuar. Sombra natural. Terra de sombra natural. Sépia. Lembrando que o sépia é da Cofix. E um pouquinho do sombra queimada. Como aqui a água o quadro é pequeno, os detalhes são menores, as pinceladas não são tão definidas, as pinceladas podem ser assim, desta forma, mas se for um pouco maior, o quadro você vai ter que fazer um detalhe um pouco mais de forma que seja compreensível para poder a pessoa que está olhando entender e não ver defeitos. Não que o menor tem que fazer de qualquer jeito. Aqui nessa parte tem tipo uma onda, então ela fica um pouco mais escura. Vou mudar de pincel, vou para o menor, número 4. Sombra natural, terra de sombra queimada, sépia, sombra queimada. E aqui um indiano, dá umas pinceladas menores, porque quanto mais distante, menor é a pincelada. Vou pegar um pouquinho daqui do amarelo, eu já vou aproximando um pouco daqui, da luz que fica aqui refletindo do sol. Aqui eu tô usando amarelo cádmio. Eu sempre uso o pulso esquerdo, a palma da mão, a costa da mão, né? Essa parte da mão aqui, como apoio em cima da mesa para me dar um suporte, para não cansar a outra mão. Vou voltar aqui para baixo. Aqui eu fiz só uma demonstração de como é que vai ficar a luz do sol aqui sobre a água. Aqui tem uma elevação, né, da água que fica aqui da onda. E vou voltar para o outro pincel. Aqui novamente, embaixo desse reflexo aqui, tem uma elevação de uma pequena onda também. Então, vamos fazer um pouquinho mais escuro, que é onde o sol não reflete. É como se fosse uma mini parede, que ela tá alta. Então, ela dá uma sombra aqui desse lado aqui dela. Peguei só o sombra queimada e o sépia. Da cá já vai descendo um pouco, utilizando a tinta escura que já estava no pincel. Eu só peguei queimada e o amarelo indiano. Para a parte de baixo, mais terra de sombra queimada com amarelo indiano e aproveitar essa quantidade de tinta escura que tá nela. Eu vou descer com essa cor. Essa quantidade de tinta que tá aqui, eu tô pegando com o terra de sombra queimada. Pego um pouco mais de indiano. Aqui tem uma vegetação, então eu vou deixando ela e vou fazendo aqui por trás. Aqui eu dou umas manchinhas, né, na luz que vai ter na água e deixo.
Agora eu vou pegar o sombra queimada e vou fazer algumas partezinhas escuras que tem. Vou pegar o outro pincel, que dá pra fazer detalhe. Algumas partes escurinhas, né? Vamos colocando com sombra queimada. Então, você vai colocando algumas partes, né, que são bem mais escuras. E agora vamos trabalhar um pouquinho com a claridade. Algumas partezinhas você vai colocando aqui o amarelo indiano com o amarelo cádmio. O pincel tá sujo um pouquinho, ajuda a não ficar tão forte, muito marcado. Dá aquele brilho, né, na água. E com excesso de tinta, é só rodar o pincel aqui na paleta que ela sai e aí você pega novamente. Agora eu vou trabalhar com a claridade. Amarelo claro aqui, cádmio com branco. Só a pontinha do pincel, com a mão muito leve, você vai aplicando a tinta nessa parte aqui mais clara. Eu tô utilizando o pincel número 4. Mas se você se sentir confortável de usar o 0, pode usar. Agora eu vou aqui com escuro e pintar as partes que faltou aqui embaixo. Eu vou pintar o outro lado agora. Sombra natural, terra de sombra queimada, sépia, sombra queimada, amarelo indiano. Aqui um pouquinho do claro, vou fazer pelo meio para não ficar totalmente escuro, né? Escurecer só um pouco mais aqui. É a sombra queimada para seguir aqui a onda, né? Aqui embaixo faz um pouquinho mais claro. Aí eu vou na parte sombra queimada aqui, a parte escura, né? Que é a onda, que é desse lado aqui que ficou. E vou descer com terra de sombra queimada indiano, aproveitando essa quantidade de tinta que misturamos aqui. Vai descendo aqui com a cor, depois vem com sombra queimada, faz o contraste da parte escura. Então, os contrastes aqui para não ficar muito marcado. Agora eu vou passar para a parte da vegetação aqui. Ela é sombra queimada. Você vai vir com o próprio pincel que eu estou utilizando, o número 6, e aplicar a tinta com batidinhas. Estou utilizando o sombra queimada pura. Ainda não vou pintar o coqueirinho. Vou colocar aqui somente a vegetação ainda. Só batidinho. Deixando essas pontas para fora, né? Para dar a intenção e a impressão da vegetação. Agora eu vou passar para o coqueiro. E ele vem até essa parte aqui. Escuro, totalmente sombra queimada. Quando a gente pinta o coqueiro, aparece essas imperfeições aqui, a gente conserta e depois volta e conserta o coqueiro. Aqui eu vou consertar aqui nessa parte, vou consertar porque ela ficou um pouco clara aqui. É só passar com sombra queimada aqui, lavar o pincel
Como ainda tá molhada aqui essa parte, eu posso vir aqui por cima também. E vou voltar aqui pro coqueiro. Acertar a lateral dele aqui. A parte de cima é mais sombra, terra de sombra queimada com amarelo indiano. Pegar aqui um pouco de sombra queimada, passar na lateral. Ok, para dar um pouco de volume, para o coqueiro não ficar muito reto. Aí você matiza, matizar é a união das cores, sem fazer com que elas fiquem uma só, mas apareça, né, as duas. Vou pegar o outro, pegar o sombra queimada, né, para fazer os detalhes aqui embaixo que achar que tá faltando. Na parte daqui de cima, você pode fazer com batidinhas, que é a parte que fica os galhos, que é a folhagem do coqueiro. Com sombra queimada você faz isso, que a partir desse meio aqui vai sair a folhagem dela. Eu vou pegar aqui e utilizar o pincel que tá nesse formato aqui, né? O que eu pego de um lado, pego do outro e ele fica nesse formato. Aí o que eu faço? Vou encostar aqui. Agora eu vou fazer a marcação. Antes de fazer a marcação, vou terminar essa folhagem, a parte de cima aqui. Umas pontinhas que aparecem aqui. Do meio aqui, você risca um, que é aquele lá do lado direito. Do outro lado tem outro. E assim eu vou fazendo as outras. Toca no meio, puxa, toca no meio, puxa, toca no meio, puxa, e pode vir colocando. Essa técnica eu falo muito no meu curso, que é técnica de cabelo, técnica de pelo, de animais, técnica de matinho. Ele vai clareando porque o fundo tá molhado, mas se o fundo tiver seco, ele fica muito mais nítido, a cor escura. Olha só, eu posso mudar o sentido da pincelada. A pintura a óleo, ela te dá uma liberdade de fazer o que você bem entender no teu quadro quando ele tá molhado. Com muito cuidado para não desmanchar. E vou colocando mais pinceladas aqui no meio para preencher, né? Para não ficar esse vago aqui no meio dela. E encher um pouco de folhagem para escurecer um pouco mais. Se a tua mão estiver bem leve, você consegue fazer esse tom.
Sempre a parte do começo que a gente vai pintando é maior e vai diminuindo para as pontas. No comprimento de cada folhinha e aí vai diminuindo para as pontas. Para o teu quadro, para ficar bem mais escuro como ali, eu teria que esperar secar. Mas eu estou fazendo essa demonstração aqui para você ver como é que fica um quadro pronto. Não impede nada, impede que você termine ele. E pode voltar também, dar uns retoques e fazer ficar um pouco mais escuro aqui. Mas particularmente ficou bonito assim mesmo. Então, para você, como painel, você só faz continuar aqui tudo que foi feito aqui, como está feito aqui. O risco da continuação da lateral. Se você não quiser continuar, quiser fazer só uma faixa escura ao redor do painel, você pode passar também. Esse foi feito o trabalho da foto transformada em pintura. A pintura que a gente desenvolve para fazer uma atividade, como um bem-estar, né? Você vai diminuir a sua ansiedade, você vai diminuir o seu estresse, você vai ter uma boa coordenação motora, como eu expliquei durante eu pintando esse vídeo aqui, o quadro, né? Como você viu, e você vai ter uma melhora na sua saúde mental. Porque você tendo uma ocupação, tua mente não está em qualquer lugar, às vezes até em pensamentos ruins, você vai ter uma atividade bem legal para você poder passar um tempo com uma obra de arte. E quem sabe futuramente vender e até mesmo presentear as pessoas com seu quadro. Espero que você tenha gostado. Agora, se você quer se aprofundar na pintura em tela junto comigo, com mais um acompanhamento de entendendo passo a passo como implementar tudo, você tem a chance de participar de um processo mais intenso no meu curso online. No curso, inicialmente, eu vou te ensinar todo o material básico e o conhecimento prévio de como começar a pintar. No curso, você vai começar com paisagem. Qual é os elementos que a gente compõe dentro da paisagem? A vegetação, árvore, tronco de árvore, a folhagem, se tiver uma estrada ou tiver um rio no meio, ou tiver cerca, tiver mini casas, porque às vezes quando a gente faz paisagem, faz uma casinha bem longe, né? Telha, paredes, então nesse elemento você vai aprender a pintar em paisagem. O próximo é casario. No casario compõe as paredes, quando elas são rústicas ou modernas, janelas, portas, iluminação de luz ou sombra, telhas também, porque na paisagem pode ter um pequeno casario lá, né, pequeno, mas no casario em si você vai aprender uma técnica maior e focada em relação a telhas, paredes. Você pode pintar com espátula, pincel e também compõe também a vegetação dentro do casario. Em seguida vem a natureza morta. A natureza morta, ela compõe vários elementos. Você pode colocar na natureza morta o cobre, que pode ser uma louça de cobre, uma transparência, que pode ser uma taça. Você pode colocar uma prata, que pode ser um jarro de prata, uma cortina, profundidade. Você pode fazer mesa, que a mesa pode ser ou de madeira ou metal. A luz também, que é o fundo da parede onde está aquela natureza morta, então compõe muitos elementos a critério do seu gosto também, que transforma a natureza morta. Em seguida, da natureza morta vem os florais. Então, quais são os florais? São tipos de flores fáceis, que é copo de leite, girassol, tulipa, flores que você vai ter uma facilidade de estar ali pintando. E depois de floragem você vai fazer marinha. Quais são os elementos que contém dentro de marinha? Praia, transparência da água, onda, o céu, se for aquele céu de entardecer ou um céu amanhecer, vai ter o barco, a estrutura do barco que você vai fazer com a textura no barco. Pode ter uma pedra, pode ter uma pequena vegetação, como se fosse mini matos, né, ao redor ali na areia. E também você vai fazer
a pintura humana depois de marinha, que vem uma técnica mais difícil. Quando você chegar em pintura humana, você vai lembrar da natureza morta. Porque na natureza morta, por que eu estou voltando nela? Porque quando você faz uma pera, por exemplo, você faz um movimento de matização, você está fazendo a mistura das cores, então você vai estar uniformizando aquelas cores ali sem apagar elas. Então, na pele humana, você vai ter essa técnica que vai lembrar de natureza morta. Então, depois de pintura humana, você vai passar para animais. Como é que você vai lembrar de animais? Lá no comecinho da pintura, na primeira, qual é? A paisagem. Quando você faz gramas, que faz aqueles matinhos, que é esse movimento assim de filetes, você vai lembrar do pelo do animal, que você vai ter que vir para baixo. Então, todo o passo a passo da pintura, uma casa com a outra, você vai lembrando. Então, é por isso que você tem que começar lá de paisagem e vir chegar em pele humana até chegar em animais. Então, tem que ter um passo a passo para você fazer um ótimo trabalho. Dentro de cada módulo, você receberá acesso ao esboço digitalizado a cada quadro ensinado junto com a foto de referência. As aulas serão passo a passo, demonstrando detalhadamente cada técnica que compõe a tela que está sendo pintada. Os elementos de cada estilo apresentado farão com que, ao final do curso, você tenha capacidade de combiná-los, de forma que possa pintar seus próprios quadros com autonomia. O curso é 100% online, com acesso imediato às aulas gravadas e você receberá o login e senha no seu e-mail. Por que eu faria um curso se eu acho tudo de graça na internet? Você deve estar se fazendo essa pergunta. Mas eu te garanto que, se você faz um curso, é porque você quer encontrar tudo num lugar só. Vamos imaginar que você quer fazer um quadro de paisagem. Aí você encontrou um vídeo lá na internet. Aí você quer algo que não tem naquele vídeo lá, mas vai ter que ir lá num outro vídeo. E o outro professor que está lá falou o contrário do outro. E aí você ficou um pouco confuso com esses dois, você foi para um terceiro vídeo. Por que fazer isso? Se você pode encontrar tudo num lugar só. Eu te garanto que eu tenho mais de 20 anos de carreira artística e você vai entender tudo num lugar só. Você vai aprender as técnicas de como fazer, o que não fazer, o que desenhar, como transferir, como colocar. Então, se você tiver tudo isso num lugar só, você vai ter mais oportunidade de aprender facilmente. Eu quero pintar, mas eu não consigo. Eu quero fazer obras de arte no quadro, mas eu não tenho nem ideia de como começar. Essas são uma das afirmações que meus alunos e as pessoas que me procuram fazem. Eu te garanto que no meu curso de pintura você vai conseguir fazer belíssimos quadros. Porque eu tenho essa certeza que você vai conseguir. Hoje eu tenho inclusive um aluno de 7 anos que faz lindos quadros. Inclusive que ele é muito bom em casaril. Ele faz os quadros e nem a mãe dele conseguia acreditar que ele poderia chegar tão além aonde ele está hoje. Então, se ele pode, você também vai poder. Aí eu não consigo fazer curso online porque eu preciso do professor ao meu lado para poder executar o meu trabalho. Eu te garanto que você não precisa de uma aula presencial para você fazer um belo quadro. A diferença do curso online para o presencial é que o curso online, se você tiver dúvida no que você estiver fazendo no teu trabalho, você vai voltar o vídeo várias vezes para poder ver e poder acertar o que você está em dúvida ali naquele momento. No presencial, você pode tirar dúvida somente naquele momento do horário da tua aula. Se você tiver dúvida, terminou o teu horário, você vai precisar da outra aula para estar tirando aquela dúvida. E se terminar o teu mês da tua aula, você vai precisar pagar mais um mês para você continuar tirando a tua dúvida. No curso online, você não vai ter esse tipo de trabalho. Você vai voltar o vídeo várias vezes e ao tempo que quiser, a hora que quiser e quando quiser para poder assistir às tuas aulas. Se você tiver dúvida, haverá um suporte aqui e aulas ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas. Eu não preciso disso agora. Eu não tenho tempo. Eu também não tinha tempo para fazer minhas pinturas no momento que eu estava grávida do meu segundo filho e um outro maiorzinho para criar. Então, esses seriam os maiores motivos para mim não fazer o que eu queria, realizar um sonho na minha vida. Se você não começar algo e não determinar eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou fazer, você não vai conseguir chegar aonde que é o maior
objetivo da sua vida, pode ser uma grande realização de um sonho seu. Eu não sabia que eu poderia ter uma aptidão dessa. Hoje eu estou aqui dando curso online. Então, se eu não tivesse aceitado e colocado um tempinho meu à disposição de uma realização de um sonho grande, porque isso é um sonho grande, porque você pode ir muito além, eu não estaria aqui hoje dando curso online. Então, se eu não quero isso agora, eu não posso agora, eu não tenho tempo, tira isso da tua lista e coloca: eu posso, eu consigo e eu vou à frente e eu vou fazer. Então você vai ser um grande artista e vai conseguir até passar para outras pessoas essa experiência do teu trabalho. Há alguma garantia de que eu irei conseguir pintar? Não há garantia. O nosso papel é dar para você um arsenal completo de conhecimento para que você se torne um verdadeiro profissional da área. O resultado e retorno dependem apenas de você e do seu comprometimento. Se eu não gostar do curso e não conseguir pintar, eu tenho alguma garantia? Você tem um prazo de 15 dias para pedir seu reembolso, mas também gostaríamos de saber o motivo para que possamos melhorar. Eu tenho total confiança de que você vai conseguir aprender nesse curso. Essa garantia é só para trazer uma segurança para você. A grande vantagem no meu curso online e em relação ao curso presencial é o preço. No meu curso presencial, você vai ter a aula de uma vez por semana com R$ 70 a hora. Se você calcular, para você concluir o meu curso é 2 anos. Vamos calcular um ano. Um ano você vai pagar R$ 3.640. Em 2 anos você vai pagar R$ 7.280. Tem uma diferença muito grande em relação a isso, porque você começa o curso, acha barato, porque é R$ 70, mas a longo prazo, se você fizer o cálculo de quanto você gastou nesse curso, é muito alto. Então, o curso online você vai pagar muito menos e vai estar muito mais vantajoso para você. Se você se interessou em pintar lindos quadros, seja para desfrutar de uma melhor saúde mental, seja para vender, eu te convido a clicar no botão abaixo para fazer a sua inscrição. O acesso é imediato e logo após fazer a compra, você receberá todo o conteúdo sobre os materiais básicos e todo o conhecimento prévio para começar a pintar. Em seguida, eu vou te ensinar a pintar paisagens, casario, marinhas, florais, natureza morta, pintura humana e animais. Assim que você efetuar a compra, receberá um e-mail de acesso. Ao se inscrever no curso, você terá uma garantia de 15 dias, onde poderá pedir o seu dinheiro de volta, independente do motivo. Mas sei que você vai conseguir pintar lindas telas. Vamos pintar juntos? Te espero lá!